Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em Abacuque capítulo 2, verso 1. O Espírito Santo do Senhor tem uma palavra para a igreja, e certamente essa palavra vai tocar no seu coração, vai impactar a sua vida. Abacuque capítulo 2, verso 1 está escrito: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, que resposta eu terei à minha queixa. Amém? O tema da mensagem: Senhor, responde a minha queixa. Abacuque estava vivendo um momento estava no meio de grande violência, grandes injustiças no meio do seu povo. Estava vendo um momento de grande pressão de todos os lados, a política corrupta, um rei chamado Jeoaquim, no seu tempo era um rei sem temor a Deus, que estava buscando a feitiçaria, a idolatria, e por conta disso a nação estava sofrendo, o seu povo estava sofrendo, havia crise econômica, crise moral, os juízes estavam julgando segundo a sua conveniência, estavam aceitando subornos, estavam fazendo tudo aquilo que não agradava a Deus. Juízes que, em vez de exercer justiça, estavam fazendo tudo errado, por conta do dinheiro, estavam se vendendo. Então havia injustiça, e ele reclama com Deus, ele clama a Deus. Abacuque capítulo 1, verso 2 fala assim: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não escutarás? Gritar-te-ei violência e tu não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, e há contendas, o litígio se suscita por causa da lei que se afrouxa. A justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é distorcida. Abacuque 1, verso 13: tu és tão puro de olhos, que não pode ver o mal e a opressão, e não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfiamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então nós vemos aqui um momento de amargura, insatisfação com Deus, decepção com Deus. O profeta estava vivendo um momento, porque que Deus tolera que os ímpios prosperem? A lei se afrouxa e não há justiça, os juízes não julgam com misericórdia, com compaixão, segundo a lei, e ainda mais foi confiado a ele uma responsabilidade de trazer uma palavra de juízo para o povo de Judá. Virá uma grande destruição sobre Judá. Os caldeus, os babilônicos, seriam uma vara de Deus que iria açoitar o povo por conta de toda a calamidade, todo o caos, toda falta de temor a Deus. E ele está vivendo um momento que ele gostaria de morrer, não tinha mais vontade de viver, porque ele estava amargo, triste. Mas ele determinou: eu vou orar, eu vou subir na torre de vigia, eu vou clamar, e eu vou descer só quando Deus falar comigo, porque eu quero ter resposta. Por que Deus tolera todos esses desmandos? Por que Deus não faz nada? Se Deus é o Todo-Poderoso, por que não interfere, não age e não livra o justo da opressão? Porque Ele permite uma nação que vai nos assolar, que vai nos levar ao exílio da Babilônia. E a Bíblia fala que ele orou, que ele clamou e subiu numa torre de vigia. Era um lugar onde os sentinelas ficavam para avistar os inimigos, e lá ele tem um particular com Deus, e lá ele ora, clama, e Deus fala ao coração dele. E as palavras do Senhor foram muito curtas. Primeira verdade que eu vejo aqui é Abacuque capítulo 2, verso 4. Olha a resposta do Senhor:
eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então o profeta de Deus, diante desse momento tão importante, que foi um divisor de água, que ele teve uma experiência com um Deus transcendente, um Deus que está acima de tudo, mas é um Deus imanente, é um Deus presente, que interfere, um Deus que interage. E ele tem agora a visão que o justo viverá pela sua fé. Irmãos, que você aplique para a sua vida: o justo viverá pela sua fé. Você vai andar pela sua fé, não pela fé do pastor, a fé do fulano, do beltrano. Você viverá pela sua fé. Você não vai ter fé no homem, não vai ter fé no político, não vai ter fé naquele que pode, que é o salvador da pátria. Não, Jesus é o teu salvador, Jesus é o teu Senhor. O justo viverá pela fé, a fé em Deus, porque é nele que você tem que confiar, porque bendito o varão que confia no Senhor, o varão, a varoa que confia no Senhor. Então, amados, segundo Coríntios capítulo 5, verso 7, visto que andamos por fé, não pelo que vemos, nem pelo que nós sentimos. Queridos, aquele profeta estava vivendo um momento a qual muitos estão vivendo, um momento de tristeza, medo do futuro, medo com relação ao que vai acontecer com o futuro do Brasil, o que vai acontecer com o mundo, essas ameaças de terceira guerra mundial, poderes bélicos mundiais, nações como a Rússia, a Síria, como a Turquia. A Rússia, um país tão poderoso, cheio de armas atômicas, a China, o Irã. E nós vemos hoje as pessoas estão preocupadas, como vai acontecer a terceira guerra mundial? Será que vai ser os tupim lá na Síria? Irmãos, nossa vida está nas mãos de Deus. O justo viverá pela fé, e pela fé nós vamos desfrutar das bênçãos de Deus, porque pela fé nós vamos experimentar o reino de Deus comandando a nossa vida, porque aquele que vive por circunstâncias e depende de circunstâncias favoráveis, esse infelizmente vive pelos sentidos. Eu ando por fé, vivo pela fé e profetizo pela fé, porque a minha fé tem fundamento, a palavra de Deus. Esse é o firme fundamento, a minha fé. Eu ando nos princípios da palavra do Senhor, que o Senhor tem uma aliança comigo, e o pão de cada dia não falta para o justo. A presença do Senhor está comigo. A Bíblia fala em Salmos 91, verso 11, que o Senhor dará ordem aos seus anjos para que te guardem toda a tua caminhada, e eles te livrarão dos laços do inimigo. Então, meu querido, o Deus Criador que está no trono fala para nós: o justo viverá pela sua fé. Essa fé que vence o mundo é a fé em Jesus. A fé em Jesus, amém, queridos? E a fé nas promessas do Senhor. Segunda verdade, que esse profeta teve uma visão maravilhosa, quando Deus falou com ele, e ele fala: pois a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas que cobrem o mar. Ele teve uma visão profética do que vai acontecer na face da terra nos últimos tempos. Hebreus capítulo 2, verso 14, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas que cobrem o mar. Irmãos, ele estava pessimista com as circunstâncias, com as más notícias, com a degradação do seu povo, com a ameaça da Babilônia invadir o seu povo. Agora ele tem uma visão de águia, que Deus que está no trono, a glória de Deus, a presença de Deus vai encher a face da terra como as águas que cobrem o mar. Irmãos, saiba que Deus está no trono, é Ele que controla os grandes impérios, Ele que controla essas grandes nações que se acham, todos que se acham poderosos por ter armas atômicas, bélicas, poderosos, capazes de destruir o planeta Terra 50 vezes. É Deus que comanda
a vida de cada homem, é Deus que está no controle, é Deus que cuida da sua vida, é Deus que provê aquilo que você precisa. Saiba que Satanás pode ter força, mas Deus reina, Ele é o Todo-Poderoso. O inimigo é limitado, e o inimigo não destruiu a terra até hoje, porque a igreja está na face da terra, e a igreja vai implantar o reino de Deus, a igreja vai apregoar o ano aceitável do Senhor, e vai espalhar essa mensagem da salvação, e a terra vai ser cheia da glória de Deus, porque Deus confiou essa unção, Deus comissionou você, ide por todo o mundo, pregai o evangelho para toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Irmãos, Deus te chamou para você manifestar o reino de Deus, a glória de Deus, para você atrair a presença de Deus aonde você botar a planta dos teus pés. Irmãos, eu louvo a Deus porque esse testemunho que a gente escutou dessa irmã, o seu esposo estava com os dias marcados para morrer, desenganado pela medicina, mas amados, Deus levanta os seus ungidos para liberar a palavra de vida, a palavra de ressurreição. Jesus é o mesmo de ontem, hoje, será para todo sempre, e Ele confiou essa unção sobre a tua vida, Ele confiou na minha vida, na sua vida. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. Então a unção que está sobre você é uma unção para pregoar a palavra do Senhor. Deus te deu uma unção profética, e Deus hoje quer ampliar a tua visão, a despeito do que vai acontecer nesses dias, amado. Deus está no trono, Ele que faz a história, mas a igreja tem a chave de autoridade para mudar a história econômica dessa nação. Deus, Ele confiou à igreja a autoridade. Então, queridos, Deus avisa do juízo que está para vir. Mas se meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei vossos pecados e sararei a vossa terra, e os meus ouvidos estarão atentos a este lugar. Que lugar é esse? A casa do Senhor. Deus quer mudar a tua sorte, Deus quer mudar a tua vida. Aquilo que o inimigo fez há longos anos, Deus quer desfazer, Deus quer anular, porque Ele transforma, Ele muda. O decreto do homem, o decreto de Satanás é morte e destruição, mas Jesus nos deu autoridade para dar o decreto de vida. Você tem essa autoridade do Senhor. Você é um profeta do Senhor nessa geração do tempo do fim. Então, meu querido, não fica mais perplexo com os acontecimentos. Creia no poder de Deus, porque Ele confiou em você poder e autoridade para mudar o quadro, a qual talvez o seu lar está enfrentando um caos, opressão, dor, luto. Ore, Senhor, venha o teu reino nesta minha casa, e que esse luto saia do meu lar, e que o sol da justiça venha no meu lar. E amados, é a luz quando vem dissipa as trevas, porque um com Deus é a maioria. O que dois ligares na terra é ligar nos céus. Então confia no Senhor, porque o Senhor vai encher a sua glória na sua casa, vai encher no seu trabalho, nos seus negócios, amém? Hebreus, ou melhor, Abacuque, capítulo 1, verso 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai, desvaneceis, porque realizo nos vossos dias uma obra tal, que quando for dito, muitos não acreditarão. Irmãos, o que Deus está para fazer no nosso meio, na tua vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Amém, querido? Não seja guiado por má notícia. Diante da má notícia, declare: Senhor, eu declaro as tuas promessas na minha vida. Eu declaro o nome de Jesus, que embora a figueira não floresça, embora a situação é difícil, como disse o salmista, Salmos 23, verso 4, ainda que eu venha passar por vales, pela sombra da morte, ainda que venha passar por apertos, eu tenho convicção que o Senhor está comigo,
o Senhor anda comigo, o Senhor não me abandonou, o Senhor, Ele me dirige, Ele me guia meus passos. Terceira verdade que o profeta aprendeu quando ele orou, quando ele clamou ao Senhor, aqui eu vejo uma lição tremenda, que o Senhor faz tremer a terra e sacode as nações, sacode os poderosos. Eu vejo aqui uma visão da soberania de Deus. Hebreus capítulo 3 verso 6, Ele para e faz tremer a terra, Ele olha e sacode as nações, esmigalha os montes primitivos, os outeros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Irmãos, aqui fala de um Deus que Ele para diante da terra, Ele sacode as nações, Ele esmigalha os montes primitivos, significa Ele derruba os intocáveis, os inabaláveis, Ele chacoalha, Ele coloca no pó esses poderosos da terra, para que saiba que é Deus que governa o universo e governa a terra, é Deus que está no comando. Muitas vezes nós achamos que o diabo tem força, que o inimigo tem força, e Deus não faz nada. Deus é um Deus longânimo. Quando chega a hora de Deus agir, Ele age, e agindo Deus, ninguém impede. Saiba que Deus abala tudo aquilo que é inabalável. Deus abala, e Deus está abalando a tua vida, para que você tenha uma experiência com Deus. Muitas vezes a luta que a gente está enfrentando, que você está passando, é para você sair da zona de conforto e buscar a Deus, ter uma comunhão com Deus, deixar de ser um crente natural, ser um crente espiritual, e entrar nessa esfera de Deus, e andar em santidade, andar em consagração, porque Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que faça diferença nessa terra. Que as pessoas olhem para você e vejam a glória de Deus, vejam a presença de Deus, vejam o caráter de Deus, vejam as atitudes de um verdadeiro cristão, que diante da crise, ele não se curva, mas ele louva ao Senhor em todas as circunstâncias, porque ele crê que é o Senhor que faz tremer a terra, sacode as nações, é o Senhor que é soberano, que está acima de tudo. O profeta Daniel, em capítulo 2, verso 21, olha aqui que declaração tremenda. Ele é quem muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. É Deus que dá sabedoria para os simples, é Deus que demove reis, estabelece reis, Deus comanda as nações, Deus, Ele comanda as estrelas, chama as estrelas pelo nome. Irmãos, os meteoros que estão desgovernados para o homem, tudo está no controle absoluto de Deus. É Deus que protege a terra, é Deus que protege a sua vida, é Deus que te guarda, é Deus que conhece o teu levantar, o teu deitar, é o Senhor que está ao teu lado. Então para de olhar para circunstâncias adversas, olha para Deus e creia que Ele tem um plano maravilhoso da sua vida, e Ele te chamou para ser uma voz profética nesta terra, uma voz que profetiza a palavra de Deus, que professa as promessas de Deus, porque hoje o mundo está em crise. Aonde está a igreja? Esse é o tempo que a igreja tem que se levantar, uma igreja de caráter, não uma igreja que fala e não vive o que prega. Hoje as pessoas olham e rotulam crente malandro, safado, aproveitador, que só prega o evangelho da teologia da prosperidade. Irmãos, Deus está levantando seus profetas que andam com Deus, que servem a Deus, que não servem por interesse. Deus está levantando uma igreja cheia do Espírito Santo, não cheia de si, mas uma igreja cheia do poder de Deus. Quando o inimigo se levanta, essa igreja marcha contra a cidadela de Satanás. Quando vier as opressões, essa igreja resiste, não na força do braço, mas no poder do Espírito Santo de Deus, porque não é por força, não é por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus, que a igreja vai prevalecer e vai marcar essa geração, e vai trazer o reino de Deus na terra, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.
Se Deus usa uma nação ímpia para disciplinar os filhos de Deus, é porque Deus disciplina quem lhe ama. E saiba, amados, que nós temos sido disciplinados duramente, mas eu creio que está chegando o tempo que Deus tem restauração para o Brasil. A solução não está em um homem, a solução está em Jesus. Se a igreja botar o seu joelho em terra e clamar e suplicar, eu creio, Deus vai mudar a situação dessa nação, porque a batalha é espiritual e nós vamos vencer com oração, com essa arma poderosa, oração, jejum, louvor e adoração. Deus muda a situação. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, queridos, por conta do pecado, vem consequências para teus filhos, para tua esposa, para tua mulher. Por causa dos nossos pecados, o diabo tem legalidade de trazer caos, trazer morte, trazer desgraça, briga, contenda, separação. Mas quando um lar se consagra ao Senhor e declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e quando essa casa diz: eu vou servir ao Senhor, e consagra tudo ao Senhor, e ora, e lê a Bíblia, e vive uma vida de louvor, está neste mundo, mas não está com o coração preso às coisas deste mundo, aos valores deste mundo, mas sim, seus valores é o reino de Deus. Venha o teu reino. Amados, a arca da aliança, quando entrou na casa de Obed-edom, um homem que não era um levita, entrou na casa dele em 3 meses, a bênção de Deus foi tão grande que ele prosperou em 3 meses, porque ele honrou a arca, ele levou a sua família a adorar o Deus de Israel, a adorar o Senhor, e Deus abençoou a sua família de tal forma, que chegou aos ouvidos do rei Davi, a grande bênção de Deus na casa de um homem que não era levita. E Davi desejou levar a arca para Jerusalém, e Deus abençoou Jerusalém, Deus abençoou Israel, porque honrou a presença de Deus, e Deus abençoou o reinado de Davi, Deus abençoou Israel, porque honrou e entregou a sua nação para Deus. Irmãos, é isso que Deus quer que você faça. Comece na tua casa. Eu e a minha casa vamos servir, vamos adorar, vamos orar e vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e você vai ver todas as coisas que você precisa, você anela, você deseja, Deus vai acrescentar. Amém? E para terminar, o profeta agora ele tem a visão de um Deus todo-poderoso que age, e ele fala aqui que ele agora aprendeu a louvar o Senhor em todas e quaisquer circunstâncias, porque ele entendeu: Deus está no trono, mas Deus age. Abacuque capítulo 3 verso 16, eu vou ler na última parte, fala assim: pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, pois virá contra o meu povo que nos acometem, o povo que nos acomete. Ele fala aqui: vou esperar com paciência o juízo de Deus, mas tem propósito. O juízo vai trazer arrependimento, vai trazer contrição, vai levar o povo a buscar a Deus. E ele fala aqui, é um texto muito conhecido por todos, Abacuque 3 verso 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos campos não produzam mantimento, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é Deus da minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Ele fala: embora as circunstâncias são adversas, a partir de agora eu vou louvar ao Senhor em todas as circunstâncias. Irmãos, no primeiro momento ele estava amargo, estava indignado com Deus, ele ora lançando essa queixa: Deus, até quando vou gritar violência e o Senhor não escutarás?
Agora ele tem a visão de um Deus que está no trono, um Deus que é justo, um Deus que disciplina quem Ele ama, um Deus que tem o melhor para os seus filhos. Ele fala: embora a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, eu fiquei desempregado, a situação está difícil, mas todavia eu me alegrarei no Senhor em toda circunstância. Quer dizer, agora nada vai me demover do centro da vontade de Deus, nada vai me tirar essa paz, porque o Senhor é o príncipe da paz. Ele comanda a minha vida, Ele comanda a minha nação, Ele comanda. Ele está no controle. Irmãos, ele era tão nacionalista, ele amava o seu povo, ele amava essa nação, mas ele entendeu: Deus disciplina que Ele ama, e ele entendeu: Senhor. E o apóstolo Paulo entendeu também essa verdade, quando ele fala em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. E ele fala em Romanos 8, verso 35 em diante: quem me separará do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Por amor ao Senhor estou entregue à morte todo dia. Sou considerado como ovelha, um matadouro, mas em todas as circunstâncias eu sou mais do que vencedor, por meio daquele que me amou. Estou bem certo que nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nada vai me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada vai me separar. A tua vida, meu irmão, está na concha das mãos do Senhor. Deus é o Todo-Poderoso, e Ele é um Deus ciumento. Ele te ama, Ele conhece o teu nome, teu sobrenome, Ele conhece teu levantar, teu deitar. Ele te fez dessa maneira, com esse jeitão, desse jeito triste, ou meio carrancudo, alegre, ou contador de piada. Deus te fez com esse jeitão. Cada um é diferente, cada um tem uma personalidade diferente, uma digital diferente. Deus te fez perfeito, Deus te fez belo. Você é a coroa da criação de Deus, e Deus te chamou antes da fundação do mundo. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. E Efésios 1:3: e o Senhor já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, para que você viva nesta terra com dignidade, com poder, com autoridade do Senhor Jesus. Porque lá na cruz Ele fez tudo o que tinha que ser feito, está pago. Foi uma obra cabal, um preço cabal, está pago. E a Bíblia fala que o Senhor nos deu autoridade para a igreja. O que você ligar na terra vai ser ligado nos céus. O Senhor te deu chave de autoridade para você representar o Senhor com dignidade. Então, meu querido, não deixa o diabo fazer de você gato sapato, botar você por terra. Você tem que colocar o inimigo debaixo dos teus pés. Eis que vos dei poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada absolutamente terá poder contra a sua vida, porque maior aquele que está contigo, é o Espírito Santo de Deus que comanda a sua vida. Então, meu querido, declare: venha o teu reino, Senhor, na minha casa, venha o teu reino no meu trabalho, venha o teu reino nos meus negócios, Senhor, venha o teu reino no meu carro, Senhor, aonde eu passar, que eu deixe a glória de Deus, a presença de Deus, a marca do poder de Deus nas vidas que estão ao meu redor. Porque, meu querido, o Espírito Santo de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, que é uma pessoa, habita dentro de você, e Ele quer glorificar o nome do Senhor. A terra não foi destruída até agora, porque a igreja está na face da terra. Meu querido, você tem autoridade, e o Senhor te confiou poder e autoridade. Então, tome posse desta autoridade que o Senhor nos confiou. Amém? Fecha teus olhos. Nós vamos agora ter um momento de clamor. Você está passando um momento de caos, um momento de humilhação, um momento de tristeza, depressão, momento que você não vê uma luz no fim do túnel. O inimigo tem assoprado: vou te destruir, você não tem mais jeito, você não vai se aprumar mais.
Creia, Jesus dá a última palavra. Que você hoje rejeite toda palavra de morte e diga: Senhor, muda a minha história, muda a minha visão. Pai, eu quero declarar agora, Pai, a todos que estão me vendo pela internet, a todos que estão, ó Deus, neste culto, Pai, eu quero declarar que o Deus de Abacuque é o nosso Deus, que nos chama, Senhor, para ser uma voz profética nesta terra, Senhor. Ó Deus, assim como as águas que cobrem o mar, assim a glória de Deus vai cobrir a minha casa, a minha família, vai cobrir, Senhor, os meus familiares, promovendo salvação. Senhor, o Senhor que faz tremer os poderosos, é o Senhor que chacoalha os poderosos, é o Senhor que coloca por terra aqueles que dizem eu faço e acontece. É Deus que coloca por terra esses homens intocáveis que se acham que tem dinheiro, tem poder e manipula as leis, manipula o governo, manipula os juízes. Ó Deus, chegou a hora, Senhor, que cairão por terra homens, Senhor, escrupulosos, homens, Senhor, que não temem a Deus, saberão que Deus governa a terra, que Deus governa essa nação, que Deus governa nossas vidas. Senhor, eu quero profetizar nesta noite, Senhor, um derramar do Teu Espírito Santo na vida dos Teus filhos. Abra a nossa visão, abra o nosso coração, Senhor, que a partir de hoje Teus filhos façam um altar de oração nas suas casas, Senhor, e tenham um quarto, Senhor, quarto de oração, quarto de guerra, aonde eles vão gerar em oração as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, aonde eles verão Deus falando, Deus trazendo resposta, Deus abrindo caminhos, e Deus, Senhor, levantando Teus filhos, Senhor, para marcar essa geração, marcar com poder, Senhor, porque o Senhor, Pai, está cansado de ver gente medrosos, covardes, crentes que não têm poder, crentes que não manifestam, Senhor, a glória de Deus, e sim manifesta, Senhor, a religiosidade, que isso é abominação para Deus. O Senhor quer levantar uma igreja que marque essa geração, que influencie essa geração, Pai. O Senhor quer levantar uma igreja, Senhor, que muda um ambiente, Senhor. Onde havia morte vai haver vida, Senhor. Ó Deus, onde havia tráfico de droga, que lugar vai ser, ó Deus, extinguido, vai ser banido, Senhor. Porque o Senhor muda a atmosfera, o Senhor muda o terreno. O Senhor, Pai, nos chamou, Pai, para fazer a diferença na terra. Pai, eu quero abençoar, Senhor, a cada vida que entrou aqui, que está passando um momento de caos, caos econômico, caos na saúde, ó Deus, um caos familiar, que parece que não tem jeito, parece que o inimigo é tão forte, tão poderoso, que já estabeleceu o seu domínio das trevas, mas eu declaro hoje, Senhor, que a luz de Cristo venha brilhar na nossa casa, nossa família, que o Senhor levante hoje a todos que estão estremecidos diante de tanta má notícia, de tanta luta, Senhor, que perderam até a vontade de viver. Levanta Teus filhos, Senhor, porque o justo viverá pela sua fé, e pela fé nós veremos uma mudança radical na nossa vida, na nossa história, na nossa família, porque num tempo de crise nós podemos prosperar, porque o Senhor nos levanta, muda a nossa mentalidade, tirando essa mentalidade derrotista, essa mentalidade de ver um Deus morto. Deus está vivo, e Ele ressuscitou dos mortos, e está agindo, e quer agir com poder, mas nós temos que crer para ver. Se tu creres, verás a glória de Deus. Pai, eu quero abençoar todas as vidas, Pai, que estão vivendo um momento de abalo, que o Senhor venha agora manifestar o Teu reino, venha trazer restauração, restituição, tudo que for roubado, e traga paz, dignidade, alegria, porque o justo viverá pela fé, e pela fé nós veremos um Deus que trabalha para aquele que nele confia.